Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Meu nome é Eide Oliveira, eu sou Personal Organizer, especialista em rotina produtiva e organização de ambientes. E hoje eu quero deixar aqui para vocês alguns passos para que vocês consigam ter uma rotina doméstica mais equilibrada. Uma coisa muito importante que eu quero deixar aqui para vocês é que a nossa rotina, ela não pode, não deve se resumir em atividades domésticas. A ideia aqui é que você equilibre a sua rotina doméstica para que você consiga ser mais produtiva na sua rotina diária. Deixa eu explicar melhor. A sua rotina diária, ela começa com o seu despertar e vai até o seu adormecer. Tudo que acontece nesse período, inclusive a hora que você está dormindo, faz parte da sua rotina diária. E para que você tenha tempo de realizar o que mais importa para você, para descansar, para realizar alguma atividade, algum hobby, é importante que você tenha um planejamento para essa rotina. Dentro da rotina diária, nós temos várias atividades. Atividades importantes que nós não conseguimos realizar porque não temos tempo. E por isso que nós precisamos organizar essa rotina, para que eu consiga tempo para aquilo que eu acho mais importante. São as atividades domésticas que roubam a maior parte do nosso tempo se a gente não souber melhor organizá-las. E às vezes eu falo de organizar a rotina doméstica e você já imagina um cronograma. O cronograma, ele apenas faz parte de um planejamento. Planejar é nós pensarmos o que precisa ser feito, saber priorizar, saber distribuir isso dentro do tempo que nós temos. Precisa ser muito bem pensado. E aí, nesse momento que eu vou registrando no cronograma. Então, o cronograma, ele não pode ser só uma lista de tarefas. Muitos de nós fazemos o cronograma e não conseguimos cumprir. Por quê? Porque faltou critérios na hora de planejar essas tarefas. Eu fui só registrando os meus desejos. Eu preciso limpar isso, eu preciso organizar isso, eu preciso tal, e ali eu vou listando sem critérios. E na hora do planejamento, eu preciso de critérios. Critérios em relação ao tempo, principalmente. Eu vou fazer almoço, mas como que vai ser o preparo das minhas refeições? Que dia da semana eu vou tirar um tempo para engatilhar os processos de cozinhar e aí naquele dia que eu cozinho, eu consigo cozinhar de forma mais rápida. Eu fiz um vídeo para vocês do método 3P, para você otimizar seu tempo na cozinha. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Fiz um resumo aqui dos principais critérios do planejamento. Prever o tempo para cada atividade, não preencher todo o seu tempo, com as atividades, saber priorizar e não deixar nenhuma área descoberta. Se eu não penso nos critérios de planejamento, de organização da rotina, eu faço um cronograma e não consigo cumprir. Aí eu não compro hoje, amanhã eu compro mais ou menos, aí tem dia que eu compro, mas na maioria dos dias eu não consigo cumprir. Por quê? Porque faltaram critérios no seu planejamento. Por isso que eu tô te dizendo que cronograma não é sinônimo de planejamento. Então, quando eu sento para planejar as minhas atividades, que sejam minhas atividades do dia, que sejam as atividades domésticas, é importante eu ter critérios em relação à otimização dos processos, em relação à otimização do meu tempo. Então, eu vou pegar o tempo que eu tenho e distribuir para as atividades. E nesse momento, tem o critério também de priorizar. A gente não vai conseguir fazer tudo o que a gente quer. Eu não consigo, você não vai conseguir. Vamos imaginar que cada tarefa que eu preciso realizar sejam metas. Então, eu vou pensar em todas elas. Eu vou pensar se cabe em um dia só todas aquelas tarefas. Eu vou fazer um cálculo por cima de quanto tempo eu vou gastar para cada tarefa. E aí, se eu perceber que não vai dar para fazer tudo, eu vou priorizar. Esse é um dos critérios do planejamento, eu saber administrar o meu tempo, porque muitas vezes a gente acha que administrar o tempo é eu fazer as coisas rápidas, mas a otimização do meu tempo começa lá no planejamento. Eu não ensino fazer um cronograma de rotina doméstica, eu ensino fazer um cronograma de rotina, porque as outras atividades também são importantes. Atividades de autocuidado, atividades de desenvolvimento pessoal ou espiritual, as pausas, tudo isso é importante. Então a gente precisa sentar e fazer um planejamento em que você precisa dizer quais são suas prioridades em relação à limpeza da casa, quais são suas prioridades em relação às refeições, quais são suas prioridades em relação a você mesmo, quais são suas prioridades em relação aos seus filhos, e assim a gente vai estabelecendo prioridades
para que não falte tempo para aquilo que mais importa. Então, cada área da minha vida, eu vou fazer essa pergunta. Na minha área profissional, o que mais importa? Nos meus relacionamentos com a minha família, com meu marido, o que mais importa? Nas tarefas domésticas, o que mais importa? Autocuidado, o que mais importa? Então, eu só vou conseguir ter uma rotina equilibrada quando eu conseguir equilibrar todas as atividades que são importantes para mim, principalmente aquelas que eu priorizo. Se eu priorizo as atividades de cada área, então se eu não faço esse planejamento, corre muito risco e é muito comum que isso aconteça. Eu faço atividades que não são tão importantes e me falta tempo para fazer aquilo que é mais importante. E aí o que acontece no final do dia? Eu me sinto culpada. E eu me sinto culpada e frustrada exatamente porque eu não soube planejar a minha rotina diária. Uma rotina equilibrada depende de atividades em equilíbrio. Depende do equilíbrio das áreas que eu preciso atender. Todas as áreas são importantes. Então, se eu souber distribuir melhor o tempo que eu tenho, eu vou conseguir fazer o equilíbrio dessas áreas. É normal que você não vai conseguir cumprir todas as áreas todos os dias. Até para quem tem mais tempo, isso é difícil. Mas se eu faço um planejamento, a área que ficou descoberta hoje, eu dou atenção para ela amanhã. E assim eu vou alternando. E no final de uma semana, eu vou ver que eu consegui atender todas as áreas da minha vida. Isso não quer dizer que eu vá atender tudo que eu gostaria de fazer, mas pelo menos eu soube priorizar e não deixei nenhuma área descoberta. Por isso que é muito importante também eu fazer um planejamento semanal e não diário. Ah, vou fazer um cronograma para amanhã. Não, então você está fazendo uma lista de tarefas. Porque assim, o cronograma semanal, ele conversa entre si. Um dia da semana socorre o outro. Por isso que é importante fazer um planejamento semanal, tá? Lembrando que o cronograma é só a fotografia desse planejamento. É só a parte física desse planejamento. O mais importante do planejamento é eu buscar processos, estratégias, ou seja, como fazer aquilo que precisa ser feito, de que forma vai ser feito, em que momento vai ser feito, depois de quê, antes de quê, quem vai fazer. Porque quando eu faço um planejamento, é um momento também que eu posso aproveitar e já delegar. E eu posso compartilhar esse cronograma com a minha família. E assim, os membros da família já vão vindo ali através do cronograma o que eu espero que eles façam. Vamos imaginar que isso já foi conversado antes. Tá? Sobre essa questão de cada um assumir alguma atividade dentro de casa. Mas o planejamento, ele te permite tudo isso. Então, quando eu sentar para fazer o meu planejamento diário em relação às tarefas domésticas, eu preciso me orientar com as seguintes perguntas. O que vai ser feito? Lavar banheiro. Depois, que dia vai ser feito? Então, eu vou colocar aquela atividade naquele dia da semana que eu gostaria que fosse realizado. Como vai ser feito os processos, limpeza básica ou limpeza profunda no banheiro e quem vai fazer. Então é importante ter isso no cronograma. Então você fez o planejamento, você registrou seu planejamento e agora você pode compartilhar o seu planejamento, até para que todos tenham ciência de tudo que precisa ser feito na casa em relação às tarefas domésticas. Como eu disse para vocês, eu ensino a fazer um cronograma de todas as atividades que são importantes para nós, que precisam ser realizadas no nosso dia. Isso atendendo à necessidade específica de cada um, embora algumas atividades elas sejam iguais para todo mundo. As tarefas domésticas são tarefas que ocupam muito nosso tempo. Elas beneficiam todos na casa. E é um tipo de tarefa também que pode ser compartilhada. E mais produtivo alguém assumir, por exemplo, lavar a louça do jantar do que fazer skincare em você. Porque o skincare você já vai estar ocupada ali com o skincare, não é verdade? Então, você já vai estar ocupada com esse tempo. Então, é melhor que você faça. E é algo que vai beneficiar praticamente você. Agora, uma cozinha arrumada, um chão limpo, um banheiro limpo, as coisas organizadas e nos seus lugares beneficia toda a família. E já que beneficia toda a família, é importante que todos colaborem. Mas se a gente quer um cronograma verdadeiramente produtivo, é importante que tenha todas as atividades do nosso dia, inclusive a hora de despertar, o que a gente vai fazer nos primeiros minutos do dia e a rotina do sono. O que nós precisamos fazer antes de ir para a cama, para que a nossa rotina seja equilibrada, não só a rotina doméstica, mas a nossa rotina diária.
No vídeo de hoje é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, deixa aqui pra mim ou me manda lá no direct. Um beijo, não esqueça de deixar o seu gostei e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!